Abra o seu coração para ouvir a voz do Espírito. Quero chamar minha esposa. A gente chama ela de Cinha, tá? Então, Marcinha, Cinha. Ontem eu fui falar no culto Márcia, até eu me estranhei, fiquei até sem jeito de chamar ela de Márcia. Mas você pode chamar ela de Cinha, ela fica tranquila assim. É um nome carinhoso que a gente tem chamado. E ela vai estar trazendo a palavra aqui nessa manhã a respeito de luz sobre a sexualidade. Esse assunto que tem sido tão debatido no mundo aí fora. Mas entender o propósito de Deus, o que a Bíblia fala. E acima de tudo, crer na libertação, na graça de Deus sobre a nossa vida nessas áreas. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Estenda a tua mão para cá. Vamos orar pela vida da Cinha e por esse momento da palavra. Deus, fala conosco, Senhor. Derrama do teu Espírito, Pai. Que a tua serva, Pai, nesse momento possa trazer tudo aquilo, Deus, de conhecimento que a tua palavra diz acerca desse assunto. E que na nossa vida, Pai, cadeias, grilhões sejam quebrados. Que possamos, Deus, ser puros. Que possamos, Deus, ser santos. E que possamos glorificar o teu nome, Pai, nessa área da nossa vida. Ser conosco nesse tempo, abençoa a tua serva com autoridade e poder. Usa a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, igreja. Uma alegria poder estar aqui nessa manhã para compartilhar desse assunto que Deus tem falado tanto ao meu coração. Fazem 10 anos que eu busco estudar sobre esse assunto de sexualidade, impulsionada por um coração angustiado realmente, de olhar para a sociedade, ver o que tem acontecido, de olhar às vezes para pessoas e muitas vezes não saber como poder ajudar e ver o sofrimento muitas vezes. Então Deus começou a impulsionar meu coração para estar buscando sobre isso. Então já tem um tempo aí que eu venho estudando. E o que eu vou compartilhar hoje com vocês aqui foi o que eu estudei no meu trabalho de conclusão de curso do seminário, da Faculdade Teológica. Então, eu queria iniciar dizendo que tudo que vai ser dito aqui é resultado de pesquisa, de livros sérios, não é nada da minha cabeça e da minha invenção, mas de pesquisa que já foi apresentado para uma banca ali na Fabapar, para professores. Então eu digo isso para dizer que eu tenho segurança dos dados e de tudo que eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Então eu gostaria de iniciar trazendo uma definição sobre o que é sexualidade. Eu até brinquei com a Manu, cadê a Manu? Ela falou, eu sou solteira, vou ter que fechar meus ouvidos aqui. Mas eu falei, então eu já vou começar desconstruindo essa tua fala. Porque realmente, gente, há essa ideia sempre de quando anuncia que vai ser falado sobre sexualidade, todo mundo já pensa que vai falar sobre sexo, não é verdade? Tira as crianças do templo porque vai falar de sexo. E na verdade, sexualidade vai muito além do sexo. O sexo ele é um dos aspectos importantes, sim, da sexualidade. Mas olha a definição do Ministério da Saúde sobre o que é sexualidade. Energia que nos motiva a encontrar amor, contato, ternura, intimidade. Integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. Influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações e por isso influencia também a nossa saúde física e mental. Essa é a definição do Ministério da Saúde. Então, eu gostei de um exemplo que eu encontrei num livro, que imagine se fosse lançado um livro que dissesse o título A Vida Sexual de uma Freira. Metade é pensar que é uma piada ou que é algo assim, meio pornográfico, algo meio esquisito, nesse sentido. E, na verdade, uma freira que resolveu fazer o voto de celibato, ela desenvolve todo o tempo a sua sexualidade. Quando ela tem o cuidado ali nas suas atividades como mulher, ela embeleza as coisas, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, como característica de uma mulher.
A forma como ela fala, talvez como ela canta, como ela se move, como ela encara relacionamentos, como ela recebe informações sobre o mundo. Tudo isso tem a ver com a sexualidade dela. Então ela deixou no seu voto de celibato apenas uns aspectos da sua sexualidade de lado. Um aspecto importante, que é o sexo. Mas, então, para os solteiros, né, que estão aí aguardando no Senhor, você está desenvolvendo todo o tempo também a sua sexualidade. É importante a gente trazer, eu vou trazer aqui alguns conceitos, não é esse o meu objetivo principal, e vocês vão ver que algumas coisas a gente vai passar bem rapidinho, mas que é importante ser citado, que eu não vou ter tempo hoje para conseguir trazer tudo assim, bem especificado, mas a gente precisa conceituar algumas coisas para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco. Então, sobre a criação e o propósito de Deus para a sexualidade humana. Gênesis 1 vai dizer o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Então Deus olha para a criação, Ele fez ali o homem e a mulher, e Ele olha para essa criação, tudo que Ele fez, né, inclusive o homem e a mulher. Ele olha não só para o cabelo deles, para o olho, né, para o pé, mas Ele olha também o pênis, a vagina. Ele olha os órgãos sexuais ali internos, né, do homem e da mulher. Ele olha que eles têm uma anatomia diferente, uma capacidade de corresponder a estímulos, e Ele olha para isso e diz: muito bom. Tudo isso é muito bom, não só, né, a imagem ali assexuada, mas o sexo também, muito bom. E por que eu estou falando isso? Por vários motivos, vou citar alguns. Tem pessoas que às vezes estão dentro do casamento e às vezes usam a palavra de Deus para dizer: sexo não é necessário, é só para procriação, porque às vezes a pessoa está com algum problema na sua sexualidade e que bloqueou de alguma forma, não gosta de fazer sexo. Então, irmão, irmã, não estou aqui para entrar nesse pormenor aqui nessa manhã, mas é importante que isso seja resolvido na sua vida. Porque se você está dentro do casamento, o sexo é a renovação da aliança desse casamento. Então é importante que você encontre a causa, o motivo dessa falta de desejo e isso seja resolvido. Porque outro motivo que eu estou falando isso, às vezes, ao mesmo tempo que é tudo liberado, existe uma ideia subentendida, assim, que veio de medicina antiga, filosofia antiga, que de uma certa forma aqueles que não praticam o sexo estão purificados, ou que seria algo que suja as pessoas, mas não tem nada disso, né? Deus olha então e diz: muito bom, é muito bom. E Ele criou isso para ser, claro, desfrutado dentro da bênção do casamento. A gente já vai ver isso. Gênesis 2, versículo 18 vai dizer: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse texto, ele aponta para a natureza social do ser humano. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E Deus, Ele é um Deus de comunhão. Tanto que Ele não se apresenta sozinho, Ele sempre se apresenta na Trindade. Em toda a Bíblia nós podemos ver Ele buscando se relacionar com a humanidade. Ele é um Deus de relacionamento. Como nós somos feitos à imagem e semelhança dEle, isso está dentro de nós. Esse desejo de relacionamento, esse desejo, essa necessidade do outro. Nós precisamos um dos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Nós precisamos. Por isso que nós temos essa necessidade de ter um amigo, de ter alguém para se abrir, de conversar com o pastor, com o discipulador. Nós temos essa necessidade e isso é algo natural, algo que Deus colocou dentro de nós. O fato de encontrar significado em comunhão com outros seres humanos reflete a imagem e semelhança de Deus. Então é justamente
isso que a gente acabou de falar aqui. Por isso que, né, saindo do assunto um pouco, o pessoal aí que fala, eu não preciso congregar, né, não preciso de igreja, eu me resolvo bem sozinho. Como diria o professor Getão, quem conhece, né, sei lá, né, meio esquisito isso aí, né? Fica no ar. Versículo 24 de Gênesis. Por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então aqui que vem a instituição do casamento. O casamento, ele não, no tempo aqui de Gênesis, na antiguidade, não tinha uma cerimônia ali como nós fazemos hoje. Depois, com o tempo, que essas coisas começaram a aparecer. O casamento para Deus é o ato sexual. Então, por essa razão, esse homem que sai da sua casa, deixa seu pai e sua mãe, primeiro, né, resolve se casar, aí sim, eles se tornarão uma só carne. Se tornarão uma só carne, na Bíblia, é o ato sexual. Tanto é que depois no Novo Testamento, Paulo usa essa frase para se referenciar, para se dirigir ao ato sexual. Então, essa pessoa que saiu da casa dos pais da mãe, que deixou os pais agora, né, ali, desligou ali deles no mundo espiritual, no sentido de um divórcio bom, não vou entrar nesse pormenor, vocês entenderam, né? Senão nós não temos tempo para isso. Então essa pessoa, ela agora então vai poder se tornar uma só carne e praticar o ato sexual dentro da bênção do casamento. Se alguém tem dúvida disso, pesquisa, né, que nós temos mais textos na Bíblia que falam sobre isso. E eu trouxe aqui algumas características que esse texto demonstra sobre o casamento. Ele é exclusivo, de compromisso social, monogâmico, heterossexual, mútuo, de complementação mútua, comunicação livre, intimidade significativa. Casamento é o ato sexual, como a gente já falou. Então esse desejo de se relacionar, ele vem de Deus. Mas Satanás, ele tenta corromper tudo que Deus faz. E geralmente ele trabalha com idolatria, porque foi o pecado dele a idolatria. Então ele tenta corromper a imagem de Deus. O interesse maior dele é que nós não saibamos qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, que a gente não consiga enxergar essa imagem de Deus, semelhança de Deus. Ele tenta borrar isso normalmente com o pecado. Então ele faz isso de várias maneiras, trabalhando na história, trabalhando na cultura, manipulando a cultura, a história e também a nossa história pessoal. Vamos imaginar que a palavra fala então para a gente colocar Deus em primeiro lugar. Vamos imaginar que tem um trono no nosso coração e nesse trono tem que estar quem sentado então? No primeiro lugar. Deus, né? Ele tem que estar sentado ali. Quando ele está ali, o nosso coração ele tem uma série de desejos, né? Esse desejo do social, desejo de ser reconhecido, desejo de ser amado, e todos eles são saudáveis. Desejo de dar certo. O problema, eu creio, e é onde entra a idolatria, que Satanás trabalha na nossa vida, é quando um desses desejos, às vezes por uma ferida da nossa infância, às vezes por alguma frustração na nossa vida, ele sobe a esse trono, ele começa a se tornar tão importante para nós, o desejo de suprir essa necessidade, se torna tão importante que ele toma o trono, toma o lugar de Deus. Ele entra num lugar de idolatria, ele começa a ser corrompido. E nós começamos a gastar toda a nossa força e energia para suprir esse desejo. Eu vou dar um exemplo meu para vocês. Eu não nasci num lar cristão e tive muitos problemas com a minha família, com os meus pais. Vim de um berço ali onde havia alcoolismo. E vocês sabem que quando tem alcoolismo, os problemas que podem haver numa casa. Então eu tinha uma questão de rejeição muito forte, não havia diálogo ali, era tudo na gritaria. Para honra e glória do Senhor Jesus, meus pais são salvos, são de Jesus hoje. Jesus salvou toda a minha casa. O dia que eu puder eu conto a história toda.
Mas eu ouvia muitas palavras assim: não vai dar nada na vida, você vai apanhar na cara do marido, né? A identidade que Deus havia construído para mim começou a ser toda corrompida por essas palavras, e aquilo foi formando, né, uma identidade diferente do que Deus tinha para mim. E eu comecei a acreditar nessas mentiras de Satanás. E eu lembro que eu ia para o meu quarto, eu chorava, eu dizia: Senhor, por que meu pai me odeia? Para que ele quis ter filho? Por que ele me odeia dessa forma? E eu criança, eu lembro que às vezes eu ia à frente do espelho, me arrumar, assim, aquela fase que a menina começa a querer se embelezar mais, e ele dizia: para de olhar no espelho, menina, você vai ficar feia, quem se olha muito no espelho fica feia. E a menina espera, né, o quê? Que o pai fale: filha, seja o primeiro a afirmar que ela é linda, que ela é uma princesa. É muito importante, pais, né, esse papel de vocês, o pai, tanto para a menina quanto para o menino, essa afirmação da criança. E aquilo foi desconstruindo. O que aconteceu comigo? Eu virei uma rebelde, primeiro sem causa, e esse vazio desse cuidado, dessa conversa do pai, ficou muito grande no meu coração. E qual foi o pecado que começou a produzir na minha vida através dessa ferida? Eu sempre tinha que ter um namorado. Até eu encontrar Jesus, eu sempre tinha que ter alguém. E no momento eu não entendia. Depois, né, quando eu vim para Jesus, que ele me explicou por que eu agia dessa forma. Eu sempre tinha que ter alguém ali, uma figura, mesmo que às vezes eu nem gostasse daquele namorado direito. Mas ele tinha que cuidar, para fazer o quê? O papel do pai, cuidar de mim, suprir algumas necessidades, me proteger. Eu tinha que me sentir segura por uma figura masculina. Eu tentava colocar algo no lugar ali de qualquer forma. E assim aconteceu até que eu encontrei a Jesus e Ele me libertou, Ele me curou e foi me mostrando todas essas coisas. O desejo de se sentir amada ali subiu ao trono do meu coração e começou a produzir algo que não era saudável na minha vida. Era um pecado, esse desejo de ter um relacionamento saudável. Se faz necessário também a gente entender um pouquinho da história, de maneira bem rápida aqui. Existiu um período, na verdade, toda a história, a humanidade, ela teve problemas de tentações na questão da sexualidade. Se você for estudar a Bíblia, você já vai ver lá em Coríntios, Paulo, nas cartas, repreendendo a igreja por, né, coisas bem escandalosas, assim, na questão da sexualidade. Mas eu estava pensando, uma das grandes diferenças é que antes, para fazer alguma coisa, né, a pessoa tinha que dar os pulos dela, né? Ela tinha que fazer algo mais assim, fisicamente falando, né? Além da mente dela. E hoje em dia está tudo na mão, né? Está ali em casa, está no quarto, né? O computador, o tablet. Então, esse é uma grande diferença de antes e de agora, porque que o negócio está tão estourado assim. Mas existiu um período, um marco na história recente, que é um período chamado Revolução Sexual. Eu vou ler aqui o conceito. Consequência de um conjunto de acontecimentos ocorridos na história recente, os quais refletiram em uma grande mudança no conceito e no significado da moral. Mudou alguma coisa na cabeça da humanidade quanto ao significado com relação à moral. Gente, esse período, o marco dele é ali Segunda Guerra Mundial, onde os homens saíram para a guerra e primeiro essa família já não tinha o pai ali, né? Os homens nos Estados Unidos, estou falando, já não tinha a figura do pai ali na casa, a maioria das famílias. E aí a mãe, aquela família que era estruturada com pai e mãe, a mãe, o que aconteceu com as mulheres? Elas tiveram que assumir os cargos que antes elas nunca puderam assumir nas indústrias, na época ali de crescimento, desenvolvimento industrial, para ocupar o lugar dos maridos. O que aconteceu? Primeiramente, essas crianças ali já ficaram, pela primeira vez, longe de pai e mãe, na sua criação, na maior parte do seu dia. Longe de pai totalmente e de mãe na maior parte do dia. Essa geração aí é a geração sexo, drogas e rock and roll. Muitos atribuem
o que está acontecendo hoje com as famílias, a culpa apenas às mulheres. Foi as mulheres que saíram para trabalhar e abandonaram suas famílias. Já vi outros atribuir também a culpa apenas aos homens. Eu acho essas visões bem extremistas. Tanto é que a gente vai ver o conceito aqui de revolução sexual. É um conjunto, é uma série de acontecimentos. Então, para mim, no meu ver, no meu entendimento, é algo que Satanás já vem arquitetando e que deu esse boom ali nesse período aqui. Então, o que aconteceu com essas famílias? Os Estados Unidos também estavam em ascendência e começou a acontecer, então, que houve produção de música, de filmes, começou a vir os meios de comunicação se desenvolverem mais e todos fomentando a questão de rebeldia contra os pais. Começou a haver alguma coisa ali no coração dessas crianças. A educação delas começou a ser mais terceirizada nesse período e começou, então, toda a mídia e a cultura a falar dessa questão da rebeldia, porque algo aconteceu no coração dessas crianças aí, com certeza, né? E aí, junto com tudo isso, ainda subiu ali a militância gay, o feminismo, que já vinha ali numa luta pelos seus direitos, que muitos deles são bons, que foram conquistados, mas depois parece que desandou aí, né, a coisa, querendo ser igual aos homens, que as mulheres nunca serão iguais, né? Deus criou já diferente. Várias coisas ali aconteceram na militância gay também. Então é importante que a gente olhe para esse período. Começou a subir também a cultura do divórcio sem culpa. Antes não havia divórcio. Os números eram assim, quase não existiam. Começou a vir então essa questão da mídia trabalhar também no divórcio sem culpa. Vamos lá, né? E essa desconstrução da família. E a influência toda da mídia, de filmes, de Hollywood, tudo rodando em direção disso, de liberação sexual, vamos liberar. Mas começou a partir desse marco aí da revolução sexual, então. E as consequências disso, a principal afetada foi a família. A instituição principal que foi afetada, né, foi a família. Eu creio que esse era o objetivo. O casamento totalmente atacado, consequentemente a família. E isso, quando a família não está legal, começa a produzir indivíduos com problemas psicológicos, problemas emocionais, enfim, uma série de problemas que vem culminar no que nós temos visto hoje. E ainda depois teve o surgimento da internet, né, para ajudar a proliferar isso mais ainda. Por que isso influenciou o mundo todo? Os Estados Unidos passou a ser a grande potência mundial ali no pós-guerra, e tudo que acontecia lá é influência para o mundo todo. E isso chegou até nós, e nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Existem alguns meios influenciadores na construção da sexualidade de um indivíduo. O Ministério da Saúde também diz que a sexualidade ela é uma construção social, olha só. A forma como o indivíduo tem o significado da sua sexualidade, entende a sua sexualidade, é tudo aquilo que ele absorve do que está ao seu redor. Eu não vou falar de todos, tem ali uma lista, mas os principais são a família, o modelo de feminilidade que a criança vai vendo em casa, o modelo de masculinidade e tudo que é ensinado, a forma como o pai e a mãe direcionam essa criança quando ela começa a ter curiosidade dos seus órgãos sexuais, de fazer perguntas e tudo mais nesse sentido. E também os meios de comunicação. É de comum acordo entre os autores que os meios de comunicação, eles são um dos maiores influenciadores na questão da sexualidade de um indivíduo. Depois vem o resto da lista ali. E o quadro atual, então, que nós temos hoje, é que os autores também concordam que hoje é o pior momento, é a luta da humanidade, a questão da luxúria e da sexualidade. Que, como já dito, a humanidade já teve essa luta de várias formas, mas que hoje, talvez por causa dos meios de comunicação, de internet e tudo mais, a luta que tem destruído a humanidade é a luxúria.
que a humanidade já viveu guerras como luta, já viveu pestes, teve que vencer várias coisas, e hoje o que destrói a humanidade seria a luxúria. Essa geração, eles dizem, está sendo absorvida em um ciclo de luxúria e satisfação sexual. A propaganda exacerbada quer que o público creia que este padrão disfuncional é o natural e saudável, incluindo os crimes. Então, se a gente olhar para todo lado que a gente olha, tem sexo para todo lado, ou alguém pelado, ou alguém com pouca roupa. Nas propagandas de dia, hoje já não se respeita mais. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as nossas crianças na sala. Nós lá em casa, a gente não tem o hábito de assistir televisão aberta, assim, né? Mas às vezes a gente chega em casa para botar alguma coisa para relaxar a cabeça ali, um desenho para as crianças, você tem que ligar a televisão para carregar, para entrar em alguma coisa, né? E nisso estava passando o Ratinho. Às vezes a gente deixa ligado no Ratinho também, porque a gente achava divertido, né? Aquela coisa, não tem nada para ver, deixa ligado no Ratinho. E o Pedro, meu filho de 4 anos, um dia ele fez assim, virou a cabeça para baixo, com o Ratinho ligado à noite lá. E eu disse: o que foi, filho? Mãe, por que você não olha para a televisão, mãe? Eu, nossa, filho, credo, o que é isso? Aí fui olhar. Tá, o que tem na televisão? O que está acontecendo? Essas mulheres aí dançando. O que tem, filho? Daí ele ficou incomodado com aquilo, se é que vocês me entendem. Com as bailarinas do Ratinho dançando. Então, gente, a gente acha assim que... Claro, daí nós ficamos super preocupados, né? Olha, a mãe estuda sobre isso, agora quando chega, né, ali na casa, meu Deus, e agora, o que eu faço? Conversamos com o psicólogo lá, ver se estava na idade correta já para acender os olhos para essas coisas. E sim, diz que é super natural e que a gente tem que cuidar muito com isso. Na hora o Mateus olhou meio sério assim para mim. Tá bom, filho, vamos trocar de canal. Vamos tirar disso. A gente ficou meio assustado. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque as informações vêm de todos os lados ali e elas estão falando alguma coisa para a gente. Estão falando que aquilo tudo é natural, que é assim mesmo a sexualidade, né? Então nós temos que cuidar com as crianças na sala. E o prazer a todo custo, a pessoa sendo usada como objeto, é o que a gente tem visto como marco aí da nossa geração. Só ficar, foi só uma noite, não quero nem saber qual que é o teu nome. A influência do neoliberalismo, né? Usar a pessoa realmente como algo que se pega, usa e joga fora, como um lixo, né? E isso tem causado sérios danos psicológicos, porque, volta lá no começo da palestra, nós temos essa necessidade colocada por Deus em nós de ter relacionamento saudável, de ter uma profunda intimidade. E esse sexo que tem sido feito dessa forma, esse tipo de relacionamento, talvez ele satisfaça na hora alguma coisa, mas ele não supre o que Deus colocou em nós. A nossa necessidade de intimidade não supre. E por isso talvez tantos problemas, porque a pessoa busca, e chega uma hora que ela se frustra e fala: meu Deus, não tem mais sentido, não tem mais razão, porque ela nunca encontra aquele desejo de pertencer de maneira natural que Deus colocou em nós. E isso torna o caminho para o vício muito fácil. Cadê meu tempo? Isso torna o caminho para o vício... Me dá o tempo. 15? Beleza. Torna um caminho para o vício sexual muito fácil. Tudo isso, toda essa influência, toda essa informação, isso que nós vamos construindo no social, absorvendo, de mídia, de todos os lados, meio que vicia a nossa mente e traz informações de uma sexualidade que não é aquela que Deus criou para nós. O que é o vício sexual, então? Existem 2 tipos de vício: vício de substância e vício de comportamento. Só que no nosso organismo eles vão trabalhar de maneira da mesma maneira, na verdade, né? A diferença é que de substância você ingere algo para que aconteça aquelas reações no organismo, e o de comportamento você faz alguma coisa que vai liberar lá as substâncias químicas dentro do nosso organismo. Endorfina, adrenalina e substâncias que geram prazer naquele momento, que faz com que a pessoa se sinta muito bem, mas que depois, né, cadê? Eu preciso de mais, né? Então o vício sexual funciona da mesma forma e vicia tanto quanto a droga. Então o orgasmo ele ativa no cérebro
o mesmo circuito de prazer que as drogas e como elas liberam as mesmas substâncias neurotransmissoras, dopamina, gerando características de dependência, aumento de tolerância à substância, crise de abstinência, compulsão e recaída. Isso diz a revista Época. Vício sexual é qualquer comportamento repetitivo e que não se pode controlar relacionado ao sexo. Causa sérios danos na vida social, familiar, como qualquer vício, né? Na saúde. E negação é uma característica do viciado. Sabe, todo mundo deve conhecer alguém que é usuário de alguma droga ou de álcool. A pessoa diz, não, eu não sou viciado. A hora que eu quiser eu paro. A hora que eu quiser eu paro de fumar. A hora que eu quiser eu paro de fumar essa maconha aqui. Mas na verdade, não. Ela pensa que a hora que ela quiser. A gente interna muita gente lá na nossa igreja. Ela pensa que a hora que ela quiser ela para, mas na verdade não. Isso é o fator negação, né? A pessoa não assume e esse é um do que prejudica às vezes a pessoa conseguir sair do vício, esse fator negação. Pensa que a hora que conseguir, que está tudo sob controle, mas na verdade a tendência é só piorar, né? E é comportamentos base para o vício sexual. Tem um livro muito bom, que é o que eu vou citar agora aqui, que traz essa referência assim, ó. Fantasia, pornografia e masturbação não são necessariamente vício sexual. Às vezes sim, às vezes pode estar no nível do vício ou pode não estar. Mas eles são comportamentos que servem de base para levar a pessoa a outros vícios maiores. São práticas que parecem, a princípio, inofensivas, que parece que não vão machucar ninguém, mas que formam base para níveis mais perversos, então, de comportamento. Como na droga, né? A pessoa usa uma maconha aqui. Daí ela sente aquela, né, a liberação lá das substâncias no cérebro e tudo mais. E aí ela começa a desenvolver o fator de tolerância. Opa, hoje eu usei, amanhã eu usei, agora já não é mais suficiente isso aqui para liberar esse prazer para mim. Então eu preciso de uma droga um pouquinho mais pesada. Uma droga um pouquinho mais pesada. É difícil alguém começar, vamos dizer, já no crack, numa droga assim. A pessoa começa com uma droguinha mais leve, né? Então, a droguinha leve aqui no vício sexual, leve, é a fantasia, pornografia e masturbação. Eu quero falar da pornografia com vocês. Tem aqui algo dizendo, se alguém quiser tirar uma foto ali sobre fantasia. Outro dia, que a gente tiver mais tempo, eu vou falar sobre ela. Mas, basicamente assim, a pessoa fantasia, essa fantasia leva ela à pornografia, a assistir pornografia, a buscar pornografia de alguma forma, que leva ela ao ato da masturbação. Pornografia, a gente tem sido a maior desgraça dessa humanidade. A indústria pornográfica, ela sabe quão viciante é a pornografia, ela sabe desse fator de tolerância, que o organismo pede mais, que o organismo se vicia e agora já não é mais suficiente, e que eu preciso então de uma droga mais pesada, e preciso... Muitas das pessoas que cometem às vezes um ato de pedofilia, um ato de abusar alguma pessoa, elas não começaram lá nesse comportamento, lá nas parafilias, no nível de crime. Elas começaram lá, fantasiando, se masturbando, vendo pornografia. E a indústria pornográfica, ela sabe disso e cada vez ela tem que oferecer um material mais pesado. E tem que investir mais nisso. E ela ganha rios de dinheiro, é uma das indústrias que mais fatura no mundo. Então, ela usa, na verdade, a humanidade como fantoche. E vicia a humanidade cada vez mais nela. Esse é o interesse da indústria pornográfica. Um outro fator que nós cristãos não devemos concordar com isso é que existe o tráfico humano na indústria pornográfica. Existe o dado, então, que 30%, pelo menos, não, do 30% é outro dado. 1/3 das pessoas que fazem filmes pornográficos, que atuam nesses filmes, são pessoas que foram pegas pelo tráfico humano. Olha só, gente. E nós, como cristãos, não podemos concordar com escravidão de pessoas, não podemos consumir isso, né? Consumir e concordar com isso.
por vários fatores, e esse é mais um, né? Então, 30% do tráfico de busca na internet é por material pornográfico. Eu acho que é mais, mas esse é o dado que eu encontrei. E estudos apontam que as mulheres, elas têm consumido pornografia igual, ou às vezes até mais. Eu achei alguns dados até um pouquinho mais do que os homens. Porque antes as mulheres não consumiam. Porque a mulher, ela é atraída de outra forma. O homem é pelo olhar, né? Ele olha e ele é atraído. E a mulher é aqui, né? Pelo carinho, pela uma fala bonita. Então, a indústria pornográfica antes era só aquelas imagens de sexo e tudo mais. E agora ela se atentou, não, vamos pegar as mulheres também. Começou a fazer umas histórias, tipo 50 tons de cinza, que tem crente lá postando, partiu ver 50 tons de cinza. Né? Pornografia pesada, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. A indústria pornográfica começou a produzir esse tipo de material, com uma história, com um enredo romântico, para que as mulheres também sejam atraídas para a pornografia. Os cristãos, eu não trouxe os dados aqui, porque eu não quero escandalizar, mas os cristãos, eles têm aparecido fortemente nos números de porcentagem de consumo, fortemente, irmãos, quase que equiparado com os não cristãos, nos números de consumo de pornografia. Por que está esse problema tão grande, né? Ele é acessível, é barato, né? Está lá dentro de casa, é anônimo, ninguém vê. Então, muito fácil de se proliferar. Traz uma noção distorcida sobre sexo e sexualidade. E as pesquisas apontam que o consumo exagerado tem causado impotência entre os jovens. Isso é fato científico. Que quem consome pornografia, o jovem que consome pornografia vai ter problema, provavelmente, existe uma grande probabilidade de ter problema com impotência sexual. Por quê? O vício da pornografia, a pessoa se vicia justamente naquele tipo de imagem, que tudo parece muito maravilhoso, tudo muito exato, né? Claro que ninguém sabe o que acontece lá por trás. O que chega para a mente da pessoa é só aquela coisa muito bem, né? Fantasiosa realmente, né? E é naquilo que a mente se vicia. Quando a pessoa vai para um ato sexual comum, nós sabemos que a vida, o dia a dia ali é outra coisa, né? E pode acontecer várias coisas ali no dia a dia, não é nada tão fantasioso às vezes. Tem dia que é mais legal, tem dia que já não é tão fantasioso assim. E o cérebro ali da pessoa, ele está buscando, está viciado naquele tipo de imagem. E por isso está muito associado então com a impotência, e principalmente entre os jovens, porque é os que têm consumido mais a pornografia. Masturbação eu vou passar. Se alguém tiver dúvida, quiser conversar comigo, pode conversar. Então, os comportamentos bases lá que eu falei, pornografia, fantasia e masturbação, a gente considera o nível 1 ali de vício, que leva as pessoas para um outro nível 2, que já parte para o nível de crime. Froteurismo. Sabe o que é froteurismo? Já ouviram falar? Voyeurismo. O froteurismo é a pessoa que vai para dentro de ônibus públicos para ficar lá esperando, né, um ônibus bem cheio, ficar lá esperando alguém passar perto para ficar ali se encostando nas mulheres. Geralmente homens ficarem se encostando nas mulheres. Aí a gente pensa, ai que horror, credo. Irmãos, já apareceu vários casos na nossa igreja de líderes que foram curados disso. E como eu falei, eu não quero escandalizar, eu quero trazer a realidade aqui. Então não é algo que está lá, sabe, lá nos pervertidos, ali no canto da sociedade, não. É algo que está no nosso meio. E pela graça de Deus, Deus restaurou. Pessoas que agora estão assim voando com Jesus, porque Deus tem graça para tudo isso. Voyeurismo é a pessoa que sai na rua em busca de uma janela, de ficar espiando, e ela não encontra mais prazer no ato sexual. Agora ela só encontra prazer em espiar e fazer tudo depois que ela quer com aquilo ali. Depois passa para níveis mais pesados ainda, que pode chegar em pedofilia, em abuso sexual, e toda essa coisa que vocês sabem que existe por aí. Vários tipos de prática, de
em grupo e toda essa coisa que eu não quero ressaltar aqui também, mas que existe. No meio de todo esse lixo aqui que a gente está ouvindo falar, eu quero dizer que Deus, Ele tem restauração e cura para tudo isso. Amém? Quantos concordam e dizem amém comigo aqui? Ele tem restauração e nós temos visto isso. Então, o primeiro passo para a restauração é que a pessoa reconheça. Hebreus 3:13, ele vai dizer que o pecado, ele endurece o coração. Por isso, às vezes, a negação, não, imagine, eu não sou viciado, só vejo de vez em quando para relaxar, né? Uma pornografiazinha e tal. A pessoa não assume. Então, o primeiro passo, se você quer ser, Deus tem restauração. Mas se você quer ser restaurado, é preciso assumir, reconhecer, primeiramente. Então, ter ciência do verdadeiro estado que você está, para que Deus possa trabalhar na sua vida. E Deus, Ele continua chamando pessoas para o arrependimento, só que o arrependimento, ele precede confissão. Então, nós sempre trabalhamos assim. Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos a Ele, está ali o texto, né, do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ah, mas esse aqui é muito pesado. Deus não tem limitação nisso, irmãos. Mesma forma que Ele perdoou o fofoqueiro lá dentro da igreja, está todo mundo no mesmo pacote lá, né? Homossexual, fofoqueiro, vai tudo para o inferno igual. Então, se não confessar, se não se arrepender. Então, da mesma forma, Ele tem perdão para você e tem restauração também. Quando nós confessamos para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós dizemos que quando nós queremos ser curados, aí é Tiago 5,16. Nós temos que achar uma pessoa para... O pastor Michel falou isso aqui ontem também. Para que a gente possa confessar. Deus trabalha dessa forma. Ele tem cura na confissão. Ah, então, preciso pegar meu microfone e ir lá na frente da igreja? Não. Acha um irmão, acha um discipulador, acha um pastor, alguém que vai ter condição de orar com você, de te dar uma boa direção, mas é necessário trazer a luz, tirar das trevas, né? Tudo que está na treva, Satanás, ele tem poder sobre aquilo. Quando a gente traz para a luz, Satanás começa a perder o poder e Deus pode agir. Então é importante a confissão. Se nós queremos ser perdoados, nós confessamos a Deus. Se nós queremos ser curados, sarados, nós procuramos alguém para confessar. Essa é a regra. E nós temos visto isso acontecer todos os dias no nosso ministério. Tinha uma irmã, quero falar, sentindo aqui de falar. Tinha uma irmã que ela ficava endemoniada todo culto. Todo culto, nós, meu Deus, não é possível. A gente foi na casa, a gente tirou coisa, a gente orava e não. A irmã ficava endemoniada, dizia, meu Deus, amor, o que é isso? Olha, gente, teve um dia que em 6 nós seguramos ela com uma faca apontada para a barriga e nós não conseguíamos mover uma senhorinha de menos de 50 quilos do lugar, de tanto oprimida que aquela mulher estava. Um belo dia, ela disse, Deus tocou no meu coração, eu tenho que confessar algo. Ela encontrou o Mateus lá na igreja e ela foi confessar de coisas que aconteceram na sua infância, feridas, que Satanás estava entrando ali na área da sua sexualidade e confessou. Irmãos, essa confissão, depois dali, nunca mais essa mulher ficou endemoniada na igreja. Nunca mais. Nunca, ela falou, eu nunca falei isso nem para minha melhor amiga, nunca falei para ninguém. Através dessa confissão, essa irmã foi curada. Satanás nunca mais pode entrar na vida dela e oprimir a vida dela. Eu queria trazer o texto de Coríntios, 1 Coríntios 10:13 também. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse como aos homens, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele providenciará escape para que possam suportar. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra é que nós temos um limite. Tem gente que consegue entrar lá no meio das casas noturnas e pregar para prostitutas, homens, né, vamos dizer, sem problema nenhum. Mas tem outros que não podem nem passar perto disso. Então Deus, Ele fala, olha, Deus não nos tenta além do que a gente pode suportar. Demonstra que tem um limite. Então o que a gente fala no aconselhamento? Primeiro, você tem que saber qual é o teu limite. Se você não pode com isso aqui, não se envolve com isso aqui. E vamos colocar cercas. Aonde que você tem que colocar a tua cerca? Antes do limite, né? Então, colocar cercas. Ó, daqui eu não posso passar. Essa aqui é a minha área de proteção. Eu vejo que se eu dou um avanço e me envolvo um pouco com isso aqui, quero me meter a isso, não dá certo, eu caio. Então a gente orienta. Coloque a cerca, levante cercas e
e coloque antes do limite, antes do abismo. E Deus, Ele também provê escape quando essa tentação vem. Então, no aconselhamento também, teve uma vez uma moça que falou assim, Sinha, né, estou com problema de masturbação, e não ache que quando você casar vai resolver pornografia e masturbação, porque não vai, só piora. Só vai dar mais problema ainda lá no casamento, por causa da questão do vício que eu já expliquei. E a moça ainda não tinha casado, falou, estou com um problema nessa área, me ajude. Pois bem, a gente fala os disparadores, né? Qual é o momento? Sempre tem, assim, porque eu estou muito estressado, porque eu estou me sentindo muito sozinho. Sempre tem alguma coisa. Perceba em você o que acontece no teu sentimento antes, né? Que você tem esse desejo de se masturbar, de ver pornografia. Aí a pessoa falou, olha, é verdade, é sempre quando eu estou muito estressada com alguma coisa da faculdade, alguma coisa do trabalho. Então esses são os disparadores que a gente chama. Você também, se você está com problema nessa área, perceba qual é o teu disparador. Ela disse, é o estresse. E eu li que o estresse tem levado muitas pessoas ao vício sexual. Essa semana eu li. Pois bem, então vamos colocar uma cerca aqui. Quando você perceber que você está começando a ficar estressada, coloca a cerca. E vamos pedir para Deus um escape, que está dizendo nesse texto. Deus vai te providenciar um escape. O que seria esse escape? Olha, a hora que eu ver que eu estou estressada demais, eu vou direcionar, em vez de eu começar a pensar em masturbação, em pornografia, eu vou pedir a Deus que me dê uma outra coisa que eu me envolva para largar isso aí de lado, uma outra atividade, sei lá, vai fazer exercício físico, vai cozinhar, né? Não sei, mas Deus vai dar um escape para cada um de nós, para cada um de vocês, amém? Deus vai providenciar, Ele está dizendo aqui na palavra dele. E deu tudo certo, a moça conseguiu se livrar disso, casou, está uma bênção, uma mulher de Deus. E eu quero encerrar aqui para a gente orar com um conselho de Paulo. Fujam da imoralidade sexual, fujam. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Assim. Fujam da imoralidade sexual. E deixa eu abrir um parênteses aqui, fora de vício sexual e tudo isso. Gente, meninas e meninos também. Vamos cuidar para não ser pedra de tropeço. A Bíblia fala sobre... ai daquele que ser pedra de tropeço para o seu irmão. E a gente falou aqui que os homens, eles são tentados pelo visual. Mas são tudo tarados, eles que se virem. Não é assim que funciona. Nós temos que ajudar. E não podemos ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. E, gente, eu tenho visto cada coisa. Eu não sei, eu gosto de moda, né? Saia midi, algumas eu tenho aderido, assim. Mas tem algumas que para as mulheres de Deus, irmãs, não dá. Nós temos que ter modéstia no nosso vestir, né? E às vezes eu tenho visto assim, aqueles cropped, e a pessoa com a barriga de fora. Às vezes lá na faculdade eu vejo de teologia, eu falo, meu Deus, será que eu sou tão retrógrada? Será que é eu que sou, né? Mas eu creio que não cabe, irmãos. Conversando, atendendo pessoas, eu creio que a gente tem que ter modéstia. A gente pode se maquiar, a gente pode, né, usar joias. Cada uma tem um estilo, mas que nós temos que perceber. Poxa, eu tenho muitas curvas, né? Então eu não posso usar a calça tão apertada. Se usou a calça apertada, usa uma blusa mais larguinha, ou vice-versa, para que eu possa, né, não ser pedra de tropeço para o irmão. E cuidar com essa sensualidade, que às vezes a gente faz isso para realmente chamar atenção. Mas se você tem essa necessidade de chamar atenção através da veste, eu quero dizer que Deus vai te curar hoje aqui também. Deus vai trazer cura nessa manhã. Se você está pensando aí que não tem jeito para você, que talvez foi... mas eu já cheguei num nível muito pesado de adultério, de vício, e não tem mais jeito para mim não. Imagine se eu for confessar isso, que a minha esposa... vai virar uma bagunça a minha vida. E é por isso que eu senti no coração de chamar o testemunho. Cadê eles? Cadê Vamos ver o testemunho? Cadê a família? Daniel e Juliana, cadê? Eles saíram? Estão lá atrás? Dá um tchau. Levanta ali. Levanta. Fica de pé, por favor. Aquela família linda lá, ó, que vocês estão vendo, 2 filhos e mais um na barriga, é deles que nós vamos ver o testemunho agora, tá? Para encorajar vocês.
do Senhor. Meu nome é Daniel Calupniex. Para quem não me conhece, eu sou irmão do pastor Mateus. Meu nome é Juliana. E hoje nós fomos convidados a falarmos um pouco do nosso testemunho. E espero que isso seja realmente palavras de bênçãos ao seu coração, de ânimo, e que realmente venha trazer esperanças para você que está vivendo num período de angústias, na escuridão. Como vocês sabem, pelo testemunho do pastor Mateus, nós nascemos em um lar cristão e desde criança a gente já foi ensinado nos caminhos de Deus. Chegada a certa idade, quando eu saí da faculdade de Direito, me tornei advogado e eu abri o meu próprio escritório. Isso me deixou muito nervoso no início, eu não soube lidar com tantas responsabilidades e pelo fácil acesso que eu tinha a remédios controlados faixa preta, eu comecei a tomá-lo só para me acalmar 1/4 do remédio. Com o tempo passando, isso foi me deixando mais livre, talvez, para o exercício da advocacia. Eu fui aumentando de 1/4 para metade, de metade para um comprimido inteiro, até que eu cheguei a tomar 15 comprimidos por dia e isso não me satisfazia mais. Junto com esse abuso de remédio, muitas vezes eu comecei também por causa do nervosismo, a abusar também de bebidas alcoólicas junto com o remédio. E isso me trazia um momento de felicidade, mas logo em seguida, quando isso passava, eu já ficava muito nervoso, pois eu conhecia o amor de Deus, eu sabia que isto era errado e isso me trazia uma angústia muito grande para dentro do meu coração. Se não bastasse já nesse lamaçal que eu estava vivendo, eu comecei a me envolver com outras mulheres, eu comecei a frequentar prostíbulos e eu já não via mais solução para a minha vida. Eu comecei a realmente achar que eu já não tinha mais solução. Eu orava, eu ajoelhava e eu chorava diante de Deus pedindo misericórdia, mas eu não via soluções. E eu achava que a única solução realmente para acabar com tudo isso era retirando a minha própria vida. Até que em dezembro de 2015, na virada de ano para 2016, nós descobrimos que estávamos grávidos da nossa primeira filha, Luísa. E no momento em que a Juliana me contou que estava grávida, eu entrei em choque e disse para mim mesmo: este é o momento ou de eu tirar minha vida, ou de eu fazer algo para realmente tentar mudar o nosso futuro. Foi quando eu decidi sair da nossa cidade e vir para Curitiba e tentar algo totalmente diferente. Aqui eu abandonei os remédios, eu fui atrás em muitos lugares para tentar comprar, mas aqui é muito difícil de você conseguir comprar sem a receita. E aqui eu não consegui esse acesso, então graças a Deus, Deus conseguiu me libertar aqui. E com o tempo passando, após 1 ano morando em Curitiba, eu resolvi me abrir para Juliana. Eu contei para ela de tudo que eu tinha passado, tanto das dificuldades que eu passei com o remédio, quanto as dificuldades das traições que eu fiz para ela. E eu não sabia o que ia acontecer, mas aquela angústia dentro do meu coração, eu sabia que tinha que trazer a luz para Deus restaurar a nossa vida. E graças a Deus, a minha esposa pôde, depois de um longo período de conversas, de preparações, ela pôde estar me perdoando. E hoje nós já estamos grávidos da nossa 3ª filha. Nós temos a 2ª, a Ana, agora a Rebeca está chegando. E graças a Deus, Deus tem nos libertado, nos dado graça. E este foi o momento realmente de trazer uma palavra de ânimo a você. Porque mesmo quando você está na escuridão, mesmo quando você não tem saídas, mesmo quando você está desesperado, procurando por ajuda e parece que nada vai encontrar, Deus está escutando a sua oração. E basta você se entregar a Deus totalmente, que Deus vai fazer. Nós somos testemunhos vivos de que Deus pode fazer mais. Deus pode tirar você do lamaçal. Deus pode tirar você desse pensamento de suicídio que muitas vezes aflige o seu viver. E hoje nós somos testemunhos vivos do que Deus pode fazer.
Foi uma fase muito difícil, mas no momento que eu decidi ter fé naquilo que Deus podia fazer no nosso casamento, foi um novo casamento, né? Foi um casamento de verdade. Foi como casar de novo e casar diferente. Porque eu achava que o que a gente tinha era um casamento. E a gente depositou a fé em Deus e acreditou que Ele podia restaurar, que Ele podia fazer muito mais do que a gente vivia ou tinha vivido já, e foi isso que Ele fez, muito mais do que a gente esperava, né? E a gente só tem a agradecer a Deus por isso e dizer que vale a pena acreditar no casamento, independente de qualquer situação que ele se encontre. Deus pode fazer muito mais do que você acredita que hoje é o seu casamento, que foi assim que Deus fez com a gente. Amém. Melhor que as palavras, eu achei trazer esse testemunho deles. Quando a gente soube da primeira história, né? O Mateus falou: amor, casa caiu. Daniel confessou algo lá para Juliana, uma coisa. Eu disse: meu Deus do céu, e agora? Quando é a família da gente, né? E aí quando a gente chegou lá, Deus começou a falar para Ju: tem mais, tem mais. E ela dizia para ele: tem mais, Daniel. Traz tudo para a luz agora. Tem mais. E ele foi trazendo mais, e veio tudo para a luz. Gente, o que Deus fez na vida dele, se vocês conhecerem, você olha e fala: gente, realmente, é só Deus. Porque quando eu falei primeiro, acho que primeiro a Juliana consegue perdoar. Quando veio esse tem mais, eu falei: Senhor, agora entra aí. Agora é tua graça e misericórdia. E Deus capacitou o coração dela para perdoar. E Deus colocou também ousadia nele para dizer: eu não quero mais, coragem para confessar e para se posicionar também, dizer: eu não quero mais. E eles estão realmente curados. Quem vê eles, conhece eles de perto, quem anda com eles, sabe que eles estão de fato curados. É só Deus. É só Deus que pode fazer isso. E Ele tem isso para a tua vida hoje aqui. Então, assim, se Deus falou em qualquer área que foi falada aqui, ou outra que você lembrou, que você precisa de cura nessa área, eu queria pedir para todos ficar de pé agora. E se Deus falou contigo e você quer orar e trazer isso no altar de Deus, tomar um novo passo na tua vida, quer que Deus restaure, que a tua vida seja diferente, quer ser livre disso que tem te oprimido, disso que tem trazido só solidão, carência, lixo para o teu coração, eu quero que você corra aqui para frente agora, que nós vamos orar por você. Não precisa ficar com vergonha. O casal abriu a sua vida aqui, da sua intimidade, que a maioria das pessoas não sabiam, para abençoar e para encorajá-los. Então não tenha vergonha. Vem aqui agora, que nós vamos orar por você e você vai ser livre. Hoje é um marco na tua vida. É um divisor de águas. Pode vir. Querido, se você está no seu lugar, feche seus olhos. Eu queria que você começasse a pensar: Deus te trouxe hoje aqui. Talvez Satanás está jogando mentiras, falando assim: o que vai pensar? Não vai lá não. E talvez você se sinta sujo, você se sinta que não pode haver solução. E você ouviu um testemunho: há solução para a tua vida, querido. Há graça sobre você. Nosso Deus é um Deus de graça, nosso Deus é um Deus de amor. Mas isso parece que a gente gosta de esconder essa área da nossa vida. Mas, querido, Deus te trouxe aqui para trazer libertação sobre o teu coração, sobre a tua mente. Porque Ele é poderoso, Ele pode fazer. Eu queria que você viesse aqui na frente, que você começasse a confessar e falar: Deus, me liberta disso. Me liberta disso. E eu vou chamar o meu irmão Daniel aqui para fazer essa oração. Vem cá, Dani. Queridos, o pecado quase matou essa família. Mas a palavra de Deus diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus.
E que nessa manhã você possa experimentar da graça libertadora que Deus tem operado em muitos corações. Em nome de Jesus. Se pedir para a nossa equipe começar a interceder, abençoar vidas aqui nesse momento, enquanto o Daniel faz essa oração. Senhor Jesus, Pai, assim como o Senhor me deu ousadia, assim como o Senhor me deu graça, me deu força, ajuda, Pai, cada um aqui hoje. Pai, não é fácil, na verdade foi a fase mais difícil da minha vida. Foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer. Tanto que eu não vi outra solução se não fosse a morte. Deus, só quem passa por isso realmente sabe além do Senhor. Então ajuda, Deus, cada um aqui. Ajuda, Deus, o coração de todos. E mostra, Deus, que o Senhor pode ajudar, que o Senhor pode restaurar. E restaura, Deus. Liberta, cura cada um. Como o Senhor me curou, Deus. Como, Pai, o Senhor me restaurou. Usa, Deus, cada um aqui. Cura, Pai, liberta em nome de Jesus. Deus, porque depois, Deus, desse pecado, a vida. Depois do choro, a alegria. A alegria que o Senhor tem preparado para nós. Que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, Deus. Que o Senhor tem preparado. Que esse pecado, Deus, possa sair da vida dessas pessoas. Possa cair as escamas dos olhos, Deus, e que eles saibam, Pai, que o Senhor tem mais para cada um deles. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Fica aqui na frente ainda um tempo. Se você sofre por carência, você precisa ter alguém do teu lado. Você está sofrendo por isso. Você fica toda hora se perguntando quando vai chegar essa pessoa, quando vai ser, e você, isso quebra o teu coração, isso está tomando o trono do lugar de Deus no seu coração. Deus quer te curar nessa manhã, vem aqui na frente. Se você tem problema com carência, eu quero te chamar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Se o teu coração você falar assim, eu preciso de alguém, vem aqui, pode vir. A Cinha vai estar orando por você. Você fala assim, eu não consigo ficar sozinho, eu me envolvo porque eu sou carente, eu preciso de palavras. Vem aqui, bem pertinho aqui, bem pertinho aqui. A Cinha vai estar orando. Você que está falando assim, eu preciso de cura, Deus. Eu preciso de cura, Senhor. Eu preciso de cura, Deus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, a minha oração, Deus, é para que o Senhor venha agora e revele a essas pessoas onde está o foco dessa carência. Que a gente se lembre de onde nós caímos e que nós possamos ir lá e consertar. O foco da minha carência, Deus, era a ausência de uma presença masculina, de proteção na minha vida. Senhor, revela agora, Deus, o foco dessa carência, para que essa pessoa possa fazer o conserto necessário, conversar com quem precisa conversar, liberar perdão para quem precisa liberar. Oh Deus, que haja perdão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque o perdão que quebra cadeias, ele quebra correntes, ele transforma. Se você precisa liberar perdão agora, libere para quem for preciso nessa hora, libera já. E depois fale com a pessoa também. Mas que Deus possa voltar a assumir esse lugar no trono do teu coração. Que você possa ser completo, completa nele primeiramente. Às vezes Deus não está trazendo alguém porque você não consegue ser completo no Senhor primeiramente. E Ele deseja que você encontre esse lugar primeiro, para que o teu casamento seja saudável. Porque se Deus não estiver no lugar, o teu marido nunca vai poder satisfazer e suprir. A tua esposa nunca vai poder suprir o lugar que é somente de Deus. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar no trono dos corações novamente nessa noite. Assume o trono. Em nome de Jesus, Pai. E sara, Senhor, toda ferida. Traz perdão, traz cura, que cadeias caiam por terras, que mentiras de Satanás caiam por terras das mentes, dos corações nessa manhã.
sejam despedaçadas pelo poder do Teu Santo Espírito agora, em nome de Jesus. E eu profetizo que essa pessoa vai viver um novo tempo na sua vida sentimental. Um novo tempo, um coração que descansa no Senhor, um coração que não precisa estar chamando a atenção de outras pessoas o tempo todo, mas um coração que é satisfeito primeiro em Ti. Restaura os relacionamentos, Deus. Restaura, traz relacionamentos saudáveis, traz amizades saudáveis, traz pessoas com quem elas possam ter intimidade de uma maneira saudável, assim como Tu planejou, Deus, na Tua criação. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que nós oramos. Glória a Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és.